Pode falar, Dalton. Seguinte, o que eu vou contar para vocês dois aqui agora, eu nunca contei para ninguém, com exceção da Andréia. Da mesma forma que eu entrei no assunto sobre PENEP, Passe no Escuro, talvez pareceu, e foi um pouquinho fora de contexto da apometria, mas essa ideia me surgiu no meio e eu precisava de conversar isso com alguém que eu achei que fosse mais capacitado para me ajudar nisso. Bom, eu lancei o livro Karma em 2004. Então, eu trabalhei nesse livro durante 5 anos, escrevendo, psicografando, né? E dizia, isso um dia vai ser um livro. Aí um dia, formatou, foi, e o Wagner Borges, lá de São Paulo, eu já aqui em Curitiba, né, começou a me dar uma forcinha. Então chegou uma hora que o livro estava semi-pronto, tá? Ele pediu para a gente ir lá para conversar. E eu fui, né, fiquei hospedado na casa de um amigo e marquei um encontro com ele lá no instituto dele, lá em São Paulo. Antes de sair, a gente estava hospedado na casa de um amigo, tranquilo, dentro de casa, eu estava sentado na cama com a Andréia foi testemunha esse tempo todo. Eu me senti como se eu tivesse tomado uma facada no rim. Sem mais nem menos, eu estava sentado na cama, sozinho, tá? Com muita expectativa, pô, meu primeiro livro, isso aqui está ficando bacana, e eu vou me encontrar com o Wagner agora. Eu estava assim, ansioso, exalando ectoplasma, eu exalo ectoplasma. Às vezes, você chega a exalar tanto ectoplasma que você fica meio bêbado, você se sente narcotizado mesmo, assim, embevecido. É uma sensação até gostosa. Então, cara, eu senti uma fisgada tão grande no rim que eu gemi de dor, caí na cama, cara. E eu fui para o encontro em cima da hora, quase sem conseguir andar. Fui mudo de dor dentro do táxi, a Andréia me ajudando, o taxista disse, senhor, tá bem? E eu até hoje não entendi por que isso daí. Para mim, eu fui atacado por obsessor, tá? Eu sempre pensei que fosse uma facada energética ali no rim. Qual a sua visão disso para mim, Marcos? Foi basicamente o fígado, não é isso? No rim, aqui do lado de trás esquerdo. Um troço olha que interessante. Eu estou usando um fone sem fio, pessoal. Se cair aqui, não se assuste, vai fazer um apito, aí eu volto aqui novamente com você. Quando eu fui fazer o meu primeiro livro, que muito foi do seu Dharma, eu fui atacado no fígado e toda nessa região esquerda depois também. Geralmente, o lado do fígado, o fígado vai filtrar, não é? Um filtro, coisa. Tem o rins, o fígado. Quando você está sendo atacado em órgãos essenciais que são também responsáveis por certa filtragem, está te fazendo uma desconexão com o plano que está te inspirando. É uma desconexão para o teu projeto. E a gente tem que fazer um exercício até protetivo, muitas vezes, em determinados órgãos, para que a gente consiga finalizar determinadas obras de trabalho. Eu senti muito isso quando fui fazer o primeiro livro, que eu tive um problema muito sério. Eu fiquei com uma dor terrível durante quase 7 dias, que eu não conseguia nem sequer depois escrever. Eu tive um problema aqui na mão, que esses 3 dedos aqui ficaram para trás, e eu não conseguia mais digitar, porque eu tinha que fazer uma licença. E nenhum médico não conseguia identificar que negócio era esse. Se o médico não identifica, você tem alguma coisa além. Se você está incomodado, já não consegue mais por causa de algum tipo de organismo seu, um órgão teu, está começando a ter problemas, está sendo atacado. E tem um exemplo bastante interessante, que acho que todo mundo aqui já passou. Sabe aquele momento, para dar um exemplo bem simples mesmo, bem popular, sabe aquele momento que te dá um piriri enlouquecido, que você não tem a menor ideia de que aconteceu, que você não comeu nada demais, você não teve nenhum aborrecimento, sabe? Sabe o que é isso, pessoal? Você sai correndo, rezando a Deus para que alguém te levante, desmaterializar, fazer uma apometria para tu chegar em casa rápido no banheiro. É que o teu centro, né, o teu chakra, que está muito próximo ao intestino, ele tem uma ação autônoma de defesa. Sem você perceber, ele vai direto para quem está emitindo algo de ruim para você. E aquilo é uma potência tão grande de energia que sai de você, que você descontrola fisiologicamente o teu corpo orgânico, o teu corpo físico e os teus órgãos.
E aquilo é o maior exemplo de que, sem a gente perceber, o nosso organismo ele tem autodefesa. Tem autodefesa. Tem muita gente aqui que tem que fazer prece para todo mundo e não sabe que antes da prece tem lá teus bons amigos espirituais, simpatizantes que estão ao teu lado, eles sabem que tem problema. Eles estão precisando que você tenha uma humildade de poder fazer uma prece, um pouquinho mais de conversa, simples, para chegar até eles, para falar, realmente, agora ele sim, ele não está na decoreba, ele está sentido. Vamos lá, porque ele está melhorando? Então, falando disso, na parte dos rins, se você então adentrar até na medicina chinesa, você vai ver que tem muito a ver com determinados horários que você está trabalhando, talvez esteja trabalhando muito excessivo, está se desgastando muito, que uma certa fragilidade naquele determinado horário que tem o significado de um órgão, você pode ser muito mais influenciado e atacado justamente na sua rotina. Aí você tem que fazer um exercício de rotina. Peraí, qual o horário que eu gosto de escrever mais? Qual o momento, a temperatura ideal que eu gosto de escrever? Tá mais fresquinho, tá mais com sol? O que está me perturbando mais? O que está acontecendo naquela rotina não está dando certo? Porque estas influências ou presenças, eles vão escolher, sem você perceber, muitas vezes homeopático, aquele órgão, aquele horário, aquele cômodo em que vai fazer que você não consiga finalizar o seu projeto de trabalho ou não vai conseguir conduzir bem a essência dos seus pensamentos, dos seus esforços ou pesquisas. Quer acrescentar algo, Godinho? Não, na verdade, eu queria dizer que nós já avançamos aqui, nós estamos com 2 horas e 11 minutos, e esse é um tema que não se esgota. Se deixar, nós vamos ficar pela eternidade discutindo isso, e nós não podemos fazer dessa forma. E não podemos cansar as pessoas, né, nisso. Isso. E eu já estava aqui já, nesses horários todos aí, pessoal, que vocês estão me aguentando. Não sei se quem vai chegar até o final. Mas o Marco já estava aqui, né? Já estou em posição de lótus, já vi que já estava cansado aqui. De posição de lótus, a câmera está numa outra posição, mas está na hora de a gente começar a nos despedir. Isso, e a minha sugestão é que para os próximos, que nós vamos fazer uma pauta para isso, né? A minha sugestão é que nos próximos nós possamos trazer alguns casos também, acho que debater alguns casos, acho que é interessantíssimo, e aprofundar um pouquinho mais nesse e em outros assuntos, porque a apometria não se esgota, a antigoécia, o goécia ou magia não se esgota, são temas que nós vamos levar muito tempo para debater. Para finalizar, eu vou dar uma sugestão de livro para leitura, 1 a 3 sugestões de livros. O que você sugere dentro do tema ou alguma coisa interessante aí para as pessoas que nos assistirem começarem a pesquisar? Eu não vou fugir agora, hoje, do Ramatiz. Eu gostaria que as pessoas lessem um pouco de fisiologia da alma. Olha, eu vou poder entender um pouco mais dessa maravilha do conhecimento em si, de coisas que são fantásticas desse universo que nós não enxergamos e que tem tudo a ver com a nossa vida, né? Com a nossa rotina. E ali muitas respostas se encontram ali dos nossos excessos, que tem tudo a ver com a magia em si. E magia de redenção. Eu também que tem que fazer essa conexão, porque... Pô, eu tava com essa ponta da língua. Que tem tudo a ver, viu, Dalton? Vale, cara. Então eu vou ter que sugerir meu livro de apometria, cara, porque é mais dentro do assunto aqui. Pô, daí não vale, Dalton. Eu ia sugerir os teus livros, pô. Muito bom. Só explicando, os meus 2 livros de apometria, então, impresso é volume 1, volume 2. Não tem erro. Mas em e-book, não está assim não. O e-book está volume 1 ao 4. Porque o primeiro estava muito grosso, eu dividi em 3. Só para explicar. Maravilha. Tá bom. Ótimo. Eu acho, Godinho, para você encerrar, sim, nós vamos dividir, a gente vai dividir esse vídeo para as pessoas verem aos pouquinos, tá? Claro. Posso fazer uma última sugestão? Sim, pois não. A Luta contra a Bruxaria, lembrei, de Luiz Rocha Lima, que era justamente desse livro, tá, do Frei Luiz, que é muito forte, mostra as materializações da Antigoécia. Tá? Eu ia sugerir todos esses que vocês sugeriram, mas assim, como já sugeriram, tem um livro que eu gosto muito, que se chama A Vida Fora da Matéria, que vem do racionalismo cristão. Ele tem versão impressa, mas se o pessoal procurar pela internet, vai encontrar lá no site do racionalismo cristão, ou pela internet vai encontrar A Vida Fora da Matéria. É fenomenal. Dá uma noção muito interessante do que acontece lá do outro lado. Tá bom, pessoal? Tá bom, então. Foi muito bom, hein, gente? Foi legal. Nós agradecemos a paciência. Nós também. Então tá certo. Então na próxima semana, mais uma vez, vamos rever, visitar alguns temas interessantes. Se tiver que voltar para a apometria, antigoécia, voltamos, né?
que afinal de contas são temas que nós gostamos e eu acredito que o pessoal também vai gostar. E um grande abraço para vocês todos. Um grande abraço. Um abraço para vocês aí também. Um bom final de semana e uma boa semana. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau.